Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, noite que antecede a uma rodada que é decisiva para o Grêmio. O Grêmio não pode adiar mais, sob pena de ter que ganhar do Internacional. Grêmio que quer ganhar o jogo de amanhã e depois vencer também o Internacional para não terminar na 8ª colocação e justamente arriscar dar Clássico Grenal na próxima etapa. Agora, se o Internacional tropeçar no Cruzeiro e tropeçar no Grenal, 2 empates, por exemplo, basta o Brasil de Pelotas ganhar uma partida ou o Caxias ganhar uma partida e empatar a outra e o Internacional será terceiro. E aí pode dar Grenal também. Pode dar Grenal com o terceiro contra o sexto, pode dar quarto contra o quinto, é a única chance que não tem. Mas segundo contra o sétimo pode dar também. Então, temos alguma chance de Clássico Grenal na próxima etapa. E hoje fiz uma enquete lá na Rádio Grenal, fizemos lá na Rádio Grenal, uma enquete que dá 70% da torcida querendo o Grenal. É pela força do Clássico, que de sã consciência, o bom para os dois lados seria não ter Clássico Grenal. Agora eu ouvi aqui, ali, acolá, que o Grenal pode valer muito ou não valer nada. Convenhamos. Clássico Grenal não tem essa de não valer nada. E hoje, o Renato tomou uma atitude que eu já imaginava que fosse acontecer para o Clássico Grenal. E estou há dias batendo nessa tecla lá na Rádio Grenal. Que é, o Grêmio colocaria Luan, se tivesse condições, e Arthur no banco de reservas no Clássico Grenal, e o Inter, Damião e Potker, a mesma coisa. Se não tiver condição de começar um que outro, eles estariam no banco de reserva. Tudo pela força do Clássico Grenal. Mesmo que seja um Grenal de pouca valia em termos de pontos. Se o Grêmio ganhar amanhã, e o Juventude der uma tropeçadinha, o Novo Hamburgo der uma tropeçadinha, e o Cruzeiro der uma tropeçadinha, o Grêmio já estará classificado. Não vai terminar a noite de amanhã classificado, porque o jogo do Juventude, se não me engano, é do Juventude, que é quinta-feira? É, quinta-feira, 19h30, São José e Juventude. Mas como é aqui, em Porto Alegre, a tendência que o Juventude não ganhe, só empate, aí teria que fazer uma sacola na última rodada para alcançar os 13 pontos que o Grêmio já tem e igualar o Grêmio no saldo de gols. Então, o Grenal pode determinar o confronto de Grêmio Internacional para a próxima etapa, pode mostrar a quantas anda o Internacional e pode determinar, senhor Vitor Saideles, a volta do grande craque do Rio Grande do Sul no momento, 40 milhões de euros, convenhamos, acho que vocês vão concordar, que é o Arthur. Né? Aí tu vai dizer, junto com o D'Alessandro, junto com o Luan, até pode querer dizer, não tem problema, é tu que vai falar, mas pelo preço, hoje o grande craque do futebol gaúcho, do futebol brasileiro, é o Arthur. Boa noite, boa noite, Rec, boa noite, boa senhor noite, Bem. Maurício, boa noite. Meu colega de conselho, Leonardo Lamáquia, nem né? apresentei o Lamáquia, porque eu normalmente introduzo um de cada vez. Só vamos, não bom sentido. Já, não bom acho que dá para dar um amarelo para ele já de cara. Não. Né? Pelo menos, já me aquetei. Colega de conselho na OAB, né? Senão alguém pode se confundir. Conselheiro do Sim, Grêmio, eu ia perguntar quem é que tinha Inter. mudado de lado. No sentido de clube também, entendeu? Mas Só estamos separados clubisticamente. Exatamente. Mas eu não vou falar do Arthur. Acho que a gente tem que falar, sim, do Grenal. Tu estavas falando o seguinte, algumas pessoas consideram o Grenal como um dos maiores clássicos do mundo. Então, se é um dos maiores clássicos do planeta, o Grenal ele é mais do que válido, é mais do que bem-vindo, não tem essa de poupar, de não querer jogar, de não seria o melhor momento, não. E o Grenal que nós estamos pensando, né, é esse agora de domingo. Se haverá outro depois, na outra fase do Gauchão... Aí dois. Haverá dois daí. É outro tema, né? Agora, por enquanto, vamos vibrar para que tenha Grenal agora. E eu, particularmente, eu não sou de pipocar, eu gosto de Grenal também, inclusive na próxima fase. Né? Não tem tu já quer já? Tu quer 3 na sequência? Eu prefiro 3. Quanto mais Grenal, acho que o Grenal... Não, quanto mais não. É 2 agora ou 2 no fim, não tem quanto mais. Eu gosto do Grenal porque ele é um clássico, ele mexe com as duas torcidas, mexe com as duas paixões, ele consolida algumas coisas. O Grenal inventa outras coisas. Por exemplo, um dos Grenais foi inventado o Dourado como um volante mais atacante, etc. Se viu que não deu certo. Então, eu acho que antes de a gente projetar um
né, a venda de um jogador que já está indo para o Barcelona, né, que parabéns ao Grêmio que vai conseguir uma quantia bem interessante aí, né, o Arthur, eu acho que mostrou a sua relevância para o Grêmio, né, acho que o time do Grêmio vai sentir falta desse atleta se não conseguir repor, né, o Arthur no seu início de carreira, para quem é um pouquinho mais antigo, lembra bem no início assim o famoso Paulo César, um jogador clássico, né? Então o Paulo César entrava mais na área. Aquele gol que ele fez em cima do Silveira do Fluminense, isso também é para os mais velhos. Para os bem mais antigos. Bem mais velhos, mas muitas vezes já mostrado esse gol, né? Mostra bem quem era o Carpegiani. Mas ele também... Eu acho que ele pode até passar do Carpegiani. Exato, porque ele tem 20 mas anos. se tu comparares esse Carpegiani do Fluminense, ele já era mais velhinho também, né? O Carpegiani já tinha um pouco mais de bagagem. Embora o Carpegiani tenha parado Mas eu acho cedo. que o Arthur é um excelente atleta e que bom que esteja sendo vendido para o Barcelona. Alguns comparam ao Xavi, outros ao Iniesta. Tem que comparar o próprio Arthur. A gente viu o começo, vai ver a sequência e tomara que demore bastante para ver o fim. Eu até brinquei, e até outros colegas plagiaram, como eu adjetivei a situação, que ele estava com barcelonite. E eu não tiro nenhuma razão, nem do Grêmio, nem dele. Enquanto não assinasse com o Barcelona, ou enquanto não tivesse o indicativo final de que estava tudo resolvido, colocar um jogador de 40 milhões de euros, que é o maior negócio da história do Grêmio, e o maior negócio da vida do Arthur até aqui, em risco, por causa de uma partida que nem valia tanto, né? Qualquer uma delas não valia tanto, porque contra o Independiente ele não tinha condições, não teria jogado. Aí depois se especulou que jogaria em Veranópolis. Né? O Grêmio reagiu sem o Arthur. Não adianta. Vai expor o jogador a uma situação de perigo. Imagina, chegou uma informação lá, se lesionou feio. Não tem nada assinado. Eu sempre cito o exemplo do Rodrigo Caetano. Estava emprestado para o Brasil de Farroupilha. O Internacional foi jogar contra o Brasil de Farroupilha. O Fernando, involuntariamente, lesionou e terminou com a carreira do Rodrigo Caetano, que estava vendido para a Espanha. Então, sempre tem o risco. E, curiosamente, era para a Espanha também. E eu acho que, então, não era para incriminar o Arthur. Eu sei que ele ficou até chateado. E várias vezes eu falei, não, quando fechar o negócio, 100% com o Barcelona, ele vai voltar. E vai voltar agora. Vai ficar no banco de reservas amanhã. Porque está tudo resolvido com o Barcelona. E é bom para todo mundo. É só ruim para a gente, que no ano que vem já não vai mais ver o Arthur aqui. Tá? Tomara que veja com a camisa da seleção brasileira ainda, já nesse ano de 2018 e tal, e na sequência. Mas é ruim porque o futebol gaúcho, que formou tanta gente nos últimos tempos, dá para ficar aqui 5 minutos falando em jogadores. Oscar, Luiz Adriano, Nilmar, Pato, Carlos Eduardo, Lucas Leiva, Anderson, né? Agora o Arthur, Luan, Douglas Costa. Imagina se todo mundo pudesse ficar aqui, se a gente tivesse La Plata. O senhor vai bem? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Já foi apresentado? Não vou te apresentar de novo. Uma saudação especial, querido colega, amigo Vitor Saideles, meu colega. Leonardo Lamar, que há pouco ligou o Bernardo Kramer. Ainda bem que ele desligou na hora, senão eu já ia xingar ele. Já estava te vendendo um apartamento lá no só o que ele faz. Life Park. Vende muito, né? Aqui pertinho, né? Mas aí era o seguinte, era 7:01, acho que ele se deu conta e desligou na hora. Eu disse, tentei o dia inteiro falar com ele, aí me ligou agora. Mas queria dizer da minha satisfação de estar aqui no Cadeira Cativa e dividir com o Vitor Saideles, que é um querido amigo, um querido colega. E o que nos separa apenas são as cores clubísticas. E quero concordar com ele, acho que o Grenal é um dos grandes clássicos. Vocês teriam condições de ir lado a lado na torcida mista? Tranquilamente. Com certeza. Tranquilamente. Com certeza. Ampliou agora. Tem gente que não tem condições, né? Não, com certeza. Tranquilamente. Inclusive, antes da torcida mista ela ser efetivada, né, alguns conselheiros ali, da OAB mesmo, em função daqueles conflitos que estavam existindo, também estavam trabalhando alguma ideia nesse sentido. Chegaram a levar, né, para as direções. Eu lembro que ainda o Amarante era o diretor, era o vice-administrativo do Internacional, né, quem compactuava ali o José Gattiboni, um gremista, conselheiro. Querido amigo Gattiboni. Então, há essa necessidade, sim, de gremistas e colorados irem lado a lado, torcer pelas suas cores, pelos seus clubes, né, e fazer que o futebol é isso. O futebol é um lazer importante para nós e não é um espaço para violência, para qualquer tipo de outra coisa que não seja
a paixão que os torcedores têm frente aos seus times. Agora, da parte do Grêmio, né, Rec, queria destacar aí para os telespectadores do Cadeira Cativa, da parte do Grêmio, eu acho que ainda não é o momento de falar em Clássico Grenal, porque nós temos um jogo amanhã na Arena. Lanterna. Tudo bem, mas é um jogo para o Grêmio muito importante. Não, mas eu acho que né? tem razão. E o Grêmio tem que respeitar o time de São Paulo. São Paulo está na lanterna, mas fez um trabalho de base interessante, de contratações, de organização, de montagem de um time que não está se revelando exitoso, esse trabalho do São Paulo de Rio Grande, mas é inegável que o São Paulo tentou, né, montar uma boa equipe para esse Campeonato Gaúcho. Então é um time que o Grêmio tem que ter todo... E tem o Ernesto agora, né? E tem o Ernesto Guedes, o Ernesto Guedes vai roncar grosso amanhã. Exatamente. Então, assim... Se entrar de salto alto... O Grêmio tem um jogo importantíssimo amanhã e todas as energias, todo o foco é no jogo de amanhã. Bem, após o jogo de amanhã, a depender do resultado, aí vamos falar em Grenal. Mas eu gosto de Grenal, acho que concordo com o Vitor, um dos maiores clássicos do planeta, um clássico que a nós que gostamos do futebol é sempre motivo de extrema paixão, de satisfação, aquele pré-Grenal, né? Se a gente ganha, então é mais satisfação ainda, mas isso aí depende do resultado de campo. Então, acho que é bom nós termos esse Grenal e eu torço que nós tenhamos outro Grenal logo adiante também, nas quartas. Agora, nas quartas de final, sim. Vai depender dos resultados, né? Mas eu gostaria de ter um Grenal nas quartas. Já queria agora, já. Quer tirar o Inter do campeonato? Não. Quero enfrentar o Internacional. Não, porque quartas de final é agora, não tem? Mas o sai deles também, quer tirar o Grêmio do campeonato, no caso. Não, eu disse que além desse Grenal dessa fase, né, se existirem outros Grenais, pode ser na final também, pode ser na semifinal. Não pode não existir na final, né? Pode. Se não for, a única coisa garantida que vai haver Grenais é se houver o cruzamento agora. Porque lá na frente um pode perder para um time do interior. E volto a frisar, o Grêmio precisa classificar primeiro. E a classificação passa pelo jogo de amanhã, pelo que já aproveito do grande público e da grande audiência aqui do Cadeira Cativa, convoco a torcida do Grêmio para que vá em peso na Arena amanhã apoiar o Grêmio. Acho que teremos um bom público. Até por essa notícia aí do Arthur, acho que foi inteligente a medida do Renato, mesmo que seja para ficar na reserva e mesmo que seja para não figurar no banco de reserva. Concentrar, já dar um alento, acho que é isso aí. E sobre o Arthur, Rec, a propósito do comentário que fizesse, eu queria também destacar um traço da personalidade do caráter do Arthur. Ele andava chateado com O Arthur tem se mostrado um profissional de primeira linha, um homem de grande caráter, deu inclusive declarações que dentro dessa negociação ele quer o bem do Grêmio, quer que o Grêmio seja adequadamente remunerado pelo todo. Então o Arthur mostra que além de um craque no campo, é um craque fora de campo. E hoje você não conseguiu reverter aquela tendência que seria uma punição, a manutenção da punição, e pelo contrário, foi ampliada a punição à torcida geral em função da utilização de bumbo em Abu Dhabi e uma faixa, é isso? Exatamente. O Grêmio, eu compareci à audiência hoje no Juizado Torcedor, eu e o Dr. Nestor Hein representando o Grêmio, e a decisão que nós tivemos hoje, ela, em relação ao Grêmio, foi de êxito, porque não houve nenhuma sanção para o clube. O clube era elencado no pedido do Ministério Público também de uma forma não clara, mas havia no pedido do Ministério Público citações à conduta do clube, à banda do clube, a possível prática do clube para que o suposto descumprimento que foi reconhecido agora tivesse ocorrido. Então, o clube, nesse ponto, nós tivemos êxito, fomos vitoriosos na tarde de hoje, não houve nenhuma sanção ao clube. A torcida geral do Grêmio foi sancionada de uma forma mais gravosa do que pelos fatos ocorridos aqui no jogo do Lanús, na final da Libertadores, porque sobre aqueles fatos a sanção foi até 90 dias de punição. E agora a sanção foi de até 90 dias de punição, mais 5 salários mínimos de multa por cada um dos fatos. Fatos esses que ocorreram em Al Ain, Abu Dhabi e Avejaneda, nos 2 jogos do Mundial e no primeiro jogo da final da Recopa. Então são 15 salários mínimos? 15 salários mínimos. Eu não recebi com surpresa a decisão do magistrado Marco Aurélio Xavier,
porque ele já vinha concedendo entrevistas a diversos veículos de comunicação pré-julgando o tema. Fato, aliás, que ofende de forma expressa a lei orgânica da magistratura. Essa não é a postura que nós esperamos de um magistrado, porque a lei não autoriza que ele faça esse tipo de manifestação pública sobre casos que estão para julgamento. E ele já vinha pré-julgando, claramente. Então nós não recebemos com surpresa, mas recebemos com perplexidade e com indignação, sim, e dentro da regra democrática e do jogo processual, nós vamos recorrer e usar de todos os meios jurídicos cabíveis para afastar, se possível, esta decisão que reputamos absolutamente injusta. Pois é, mas parei. Eu até achei que ia ficar no 0-0, que o Marco Aurélio Xavier ia recuar, que não foi nada tão grave assim, né? Tem essa discussão se é a mesma regra para cá e para lá, se a punição sofrida pela geral aqui no Rio Grande do Sul teria que ser cumprida só aqui, né? E fora do Brasil poderia ser liberada a torcida geral. É uma discussão que se tem, mas eu achei essa punição do Ministério Público exagerada. Do juizado torcedor. Do juizado torcedor exagerada. Achei que ia ficar 0-0, uma advertência ao Grêmio, uma advertência à geral. Mas também, por outro lado, tentando entender o lado dos juízes, não é uma afronta estar punido e levar pumbo, e levar faixa? Primeiro aspecto, eu não entendo que haja afronta. Por quê? Primeiro, não há prova nos autos, e isso foi destacado de forma muito clara, que isso tenha partido da geral. Qualquer um pode, em qualquer jogo do Grêmio, em qualquer lugar do planeta, se apresentar com instrumentos que digam, façam menção à geral do Grêmio, seja uma faixa, seja um bumbo. Qualquer um pode personalizar um instrumento. Eu perguntei isso pro promotor na Grenal. Tá, e se foi um gaiato lá que levantou a faixa escrito geral do Grêmio? Qualquer pessoa pode ter. Então, eu perguntei isso. Esse é o primeiro aspecto. E não é comum, né? Mas pode acontecer. E o segundo aspecto é que jamais nós, clube ou a torcida, imaginaria que pudesse esta decisão judicial ter efeito nos Emirados Árabes Unidos e na Argentina. Então, eu reitero, o direito, acima de tudo, é bom senso. E quem está nos assistindo, faça o seu julgamento. Não tem bom senso, não tem razoabilidade, não tem proporcionalidade. Esta pena, reitero, mais gravosa do que pelos fatos ocorridos na final da Libertadores, que, segundo o Ministério Público, teriam levado uma pessoa, fato que não está comprovado nos autos, mas segundo alega o Ministério Público, teria levado uma pessoa a atendimento ambulatorial em estado grave. Lá em Abu Dhabi? Não. Aqui, na final da Libertadores, em virtude... Então, porque lá deu também um sururu no meio da torcida, lá, né? Lá em Abu Dhabi, não. Deu um corre-corre, tiraram 2 ou 3 pessoas. Achei que tinha alguma coisa a ver. Não, acho que foi do Real Madrid, esses aí que brigaram. Foi contra o Real Madrid, mas era no meio da torcida do Grêmio. Ah, é? Não. Bom, mas também não interessa. Se não está nos autos, não está no mundo. Então é isso. O Grêmio vai tomar todas as medidas judiciais possíveis para mudar essa decisão, porque assim é que é o mas para jogo efeito prático, a torcida pode ir ao campo. Como é que não vai? Compra ingresso e vai, não? Não, a torcida pode ir ao campo. O que está proibido é a geral, durante o período de até 90 dias, de utilizar os seus símbolos, faixas, barras, bumbos, instrumentos, exatamente. Então, é esse o efeito prático. Tá ficando ruim de torcer. Tem um certo colorido. Tem um certo exagero aí, né? E eu até quero lembrar, faz pouco tempo atrás, também o mesmo juizado interpelou o Internacional a respeito de que torcedores, né, estariam com os fogos, esses sinalizadores, num jogo do campeonato feminino, né, numa final. E Grenal, aí, inclusive. Exatamente. E aí a lei foi violada por quem? Pelo próprio judiciário, porque o Estatuto Torcedor, né, quando trata ali da questão dos sinalizadores, ele é específico. Ele diz o seguinte: é para eventos
jogos de futebol profissionais. Né? Então, Mas não é profissional feminino? Não paga salário? Não, amador. Amador. Completamente amador. Não, eu acho que é um amadorismo total. Não, mas não, eu pois tô é, dizendo, mas não paga salário? Não, completamente. Mas categoria paga, de base mas eles recebem também. Categoria de base. Olha aqui, ó, campeonatos amadores aí que tem no interior, tem vários jogadores que recebem. Né? Mas nem por isso é considerado profissional. E não é profissional. Então, tá houve um evidente exagero por parte também ali do José Torcedor. E agora, nesse caso, assim, olhando de lado, a látere, né? Eu achei que ia ficar 0-0 hoje. Acho que essa punição para alguns integrantes, porque não é nem a torcida, né? Alguns integrantes, porque torcida eu acho que tem que, a natureza jurídica, se a gente vai verificar, é um conjunto maior de pessoas e não representantes eventuais, né? Meia dúzia fora do país, isso não pode ser considerado torcida. Né? E aí o princípio da territorialidade, ele foi mandado para o saco. Mas isso aí, o que está acontecendo assim no judiciário com o MP brasileiro, isso aí faz parte do grande bolo que está... Né? Hoje em dia vale mais as convicções do que as provas e manda quem pode, obedece quem precisa. Está ficando muito ruim. Muitos Agora, torcedores país, comentam, Rec, e perguntam até para o Dr. Lamac explicar por que se demorou tanto tempo para esses fatos virem à tona e para que ocorresse o julgamento, porque isso aí aconteceu em dezembro do ano passado. Já faz 3 meses. Esse é um tema que nós levantamos e levantaremos no recurso. Essa discussão será levada à apreciação, à elevada apreciação do Tribunal de Justiça, do órgão fracionário do Tribunal de Justiça para que for distribuído a nossa medida, porque nós não entendemos que seja uma atuação de observância à boa-fé, deixar para peticionar às vésperas do Grenal, depois de concluído o prazo de cumprimento da medida dos 90 dias, se esse fato aconteceu, um no dia 12 de dezembro, o outro no dia 16 de dezembro. Então, esse é um dos nossos argumentos que usamos hoje e que continuaremos usando. E a propósito do que o Vitor falou, eu acho que nesse momento, e falo em nome do Departamento Jurídico do Grêmio, nós levaremos a cabo uma série de medidas judiciais e administrativas que estamos estudando, inclusive de rediscussão do formato de atuação, porque esses abusos estão ocorrendo paulatinamente por aqueles que deveriam observar e aplicar a lei e não violá-la. Mas melhorou, né? Não tem mais tanta briga em estádio. Com o GCRI não melhorou? Sem dúvida nenhuma. E aí tu me oportuniza, Rec, te agradeço, tu me oportuniza a fazer um registro que eu tenho feito sempre que me manifesto. Por parte do Grêmio, o Grêmio aplaude o instituto do juizado do torcedor, acha que os serviços prestados pelo juizado são relevantes e tem contribuído, sim, para a diminuição da violência. Agora, este relevante serviço prestado não pode servir para, em casos pontuais como este que estou falando hoje, termos a violação da lei em diversos aspectos, da lei processual, da lei material, da lei orgânica da magistratura, entre várias outras arbitrariedades que ocorreram nesse processo. Mesma pergunta que eu fiz para o Dr. Márcio Bressani, né? É Bressani. Sim. O promotor do Ministério Público, eu faço agora para ti. Não há uma rixa entre a Geral e o Ministério Público? Não, há um desgaste, evidentemente. A gente, do nada surge uma punição, um negócio assim não... Há um desgaste, evidentemente, e eu volto a frisar. Direito, acima de tudo, é bom senso. E as pessoas que estão nos assistindo e a opinião pública vai fazer o seu julgamento. Já tem um advogado experiente, competente aqui do meu lado, que de forma, sem conhecer no detalhe, já fez um julgamento tendo conhecimento técnico-jurídico. Direito, acima de tudo, é bom senso. E nessa decisão, além de todas as ilegalidades, fundamentalmente não houve bom senso. Bom, aqui ó, o Adonis está aqui dizendo que virou caso pessoal e tal, e a torcida cresce com isso e tudo mais. Mas aí, diz que o próprio conselheiro do Internacional, Vitor Saidelli, falou agora, o Inter não foi punido pelos sinalizadores. Aliás, na geral, não tem briga há mais de 3 anos. Adonis, não dá para levar tudo para a granalização? Porque tu acha que o Ministério Público tiver que punir, o Inter não vai punir? Nessa mesma entrevista que eu fiz com o Dr. Márcio Bressani, ele disse que estava por punir uma torcida do Internacional por tocaia
contra torcedores do Grêmio. E quero dizer... Então não dá para ficar nessa aí, senão daqui a pouco a gente vai achar que o Ministério Público é gremista, é colorado, não dá. Rec, eu não quero monopolizar a palavra, até deixar o Vitor poder também se manifestar, mas quero também dizer, a nossa irresignação e a nossa manifestação do Grêmio Futebol Porto-Alegrense em nenhum momento cita quaisquer aspectos de desfavorecimento ao Grêmio ou favorecimento ao Internacional. Não é por aí que passa essa discussão. Não é por aí que passa essa discussão. Eu estava falando antes do não é por aí. Lamac ia chegar aqui. Estava falando pro Saidelis. Acho que virou birra isso aí. Foi a pergunta que eu fiz pro promotor, eu fiz pro Lamac agora. Não é por aí. Quando não é muito grave, punir por punir, perde até... Eu entendo que está faltando sim um pouco de mediação. Né, entre as coisas aí, está complicado. Assim, a gente vê também... não só a questão, as torcidas organizadas como um elemento dentro do campo de futebol é algo muito importante para todos os clubes, né? Agora, as torcidas organizadas, assim como é uma fração da sociedade, dentro das torcidas existem maus elementos e esses maus elementos eles têm que ser punidos de acordo aí sim com o Estatuto do Torcedor, né? Mas por outro lado, às vezes a gente vê um pouco da intransigência estatal. Né? Aí, no caso, assim, o que a gente está vendo? Né? A manifestação do juiz fora dos autos, né? Fora do tempo, isso não pode acontecer. Isso tira a segurança jurídica da sociedade. Isso é ruim para todo mundo, não é para gremista nem para colorado, é para todo mundo. Né? A sociedade vai decrescendo assim na sua segurança. Né? Também o promotor, o Ministério Público, muitas vezes também tem vindo a televisão, as rádios, a mídia, né? O Ministério Público está gostando muito dessa coisa chamada mídia, né? E tem falado e feito as coisas demais também fora dos autos, né? E também não vou pipocar, às vezes eu vejo a atuação também da Brigada Militar com muita truculência, né? Tanto ali na Arena, que eu já tive a oportunidade de ir, tanto no Beira-Rio, né? Às vezes eu vejo assim que falta um pouco mais de diálogo, falta um pouco mais de preparo. Né? E o que o Leonardo está colocando aqui, do bom senso, talvez fosse o momento assim, das partes envolvidas que curtem e gostam do futebol, né? Dos clubes, dos torcedores, né? Dos agentes públicos, né? Judiciário, Ministério Público, Brigada Militar, né? Todos, né? Inclusive a imprensa, a mídia, né? Tratar desse tema, dizer, olha, vamos fazer uma mesa redonda, vamos tentar acertar. Né? Se queixam muito, assim, ali no Beira-Rio, as torcidas organizadas se queixam muito o seguinte, por que nos outros estados, né, são permitidos os bandeirões e aqui não é permitido? Né? Ou seja, quem é o torcedor, quem é o cidadão comum na condição de torcedor, não entende por que a torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do São Paulo pode ter bandeirões e aqui o Grêmio Internacional não pode ter. Então, isso também é fruto dessa maturação, dessa falta de maturação de bom senso. Agora a gente vê um jogo de Libertadores da América e a gente diz, meu Deus do céu, se a torcida do Inter ou do Grêmio, que a do Grêmio é um pouco mais marcada que a do Internacional, mas se a torcida do Inter ou do Grêmio fizesse aquilo lá, a gente vê Libertadores todas as noites. Na Champions hoje, Real Madrid, no jogo do PSG, não é papel picado, é aquele jogado aqui, ó. Que o papel picado não faz mal, mas aquele outro se acerta no cara. As bobinas. As bobinas. Mas hoje à tarde, Rec, no jogo, PSG e Real Madrid tinha sinalizador da torcida do PSG, atrapalhando, inclusive, seu sistema defensivo no primeiro gol do Real. Eu acho, Só tinha fumaça no lado defensivo do PSG. Eu acho, Rec, aproveitando a manifestação do Vitor, eu acho e vou levar isso, estou falando aqui em nome pessoal, não estou falando em nome do Grêmio, mas vou levar para o clube, eu acho que está na hora de nós fazermos uma grande discussão sobre a forma de atuação, sobre o papel do juizado torcedor. Quem sabe vamos levar esse tema ao CNJ para que o CNJ se manifeste. Vamos entender por que em alguns estados da federação algumas coisas estão sendo liberadas, como é que está sendo feito em outros estados da federação. Eu acho que é oportuno, a partir desta demonstração de intransigência, de falta de bom senso, a par das ilegalidades que vamos atacar via recurso. Mas, em razão desta falta de bom senso e dessa intransigência de hoje, eu acho que está na hora de nós fazermos essa discussão. Até daqui a pouco botamos o doutor Marco Aurélio Xavier no ar e começamos aqui essa discussão, já hoje mesmo.
não sei qual é que tá a nossa condição técnica, mas eu acho que dá para fazer um debate bonito nisso, né? Eu achei que no programa da tarde, né, que tem uma mesa, No as preliminar. pessoas podem... Isso. Aí faz um tete-a-tete, né? Isso. Pode ser bem interessante. Eu acho interessante começar. Por quê? Por que foi punida? Porque tinha um bumbo. Mas qual é o risco do bumbo? Né? Alguém vai agredir lá em Abu Dhabi, sabendo das regras rígidas da polícia de lá? Alguém vai querer brigar no meio? Não vai. E deu nesse um caso... quiproquozinho ali, uma coisinha, deu. Eu só quero corrigir, mas nesse caso... eu só quero corrigir uma questão aqui que o Leonardo falou, eu prestei atenção. Ele disse que talvez, né, a ação judicial fosse para retirar a geral do Grenal. Né? Mas ele mesmo antes tratou que tem um jogo do Cruzeiro, talvez. Não, tem um jogo com São Paulo de Rio Grande. São Paulo, é isso? Não, estão querendo Cruzeiro tirar é o Inter. Eu não tenho dúvida, estão tirando o jogo contra São Paulo. Porque quanto a Boa observação. porque quanto ao Grenal, tirando no eu jogo não tenho, decisivo. eu não tenho Sai dúvida, porque eu não tenho dele. dúvida. O Grenal vai haver igual. Eu não tenho Entendeu? dúvida que tecnicamente o Leonardo e o Nestor vão resolver isso até o Grenal. Estão tirando agora contra São Paulo. Não é contra Não, mas daqui a pouco Não, consegue eu- uma cautelar e... Não, eu libera amanhã. até a propósito, acho que. Não, o Saidelis tem razão. Na verdade, eu quis dizer de jogos importantes, o jogo de amanhã é importante, como eu mesmo frisei, tem razão. Mas eu acho que. E olha que o jogo de amanhã e o Clássico Grenal, pro Grêmio, neste momento, antes do jogo, tem o mesmo peso. Sim. Não estou falando em termos de necessidade. O Grêmio tem necessidade de ganhar uma ou outra. Se não ganhar amanhã e empatar, vai ter que ganhar o Grenal. Não tem outra saída. O Por Ernesto isso Guedes é é capaz importante. de querer trazer o Gasolina e o Toquinho para ver se melhora o time. Por isso a importância do jogo de amanhã. Mas eu acho que eu concordo com o Saidelis. Para mim é quase jogo jogado. Mas acho, Maurício, que nós não vamos ter nenhuma solução até o Grenal, porque nós precisamos ainda receber a decisão transcrita, a decisão foi proferida oralmente e gravada, então vai haver transcrição, nós seremos intimados, teremos que analisar os termos da decisão. Então eu acho que nós não conseguimos uma decisão até o Grenal, não. Ele está perguntando aqui, o nosso telespectador, parabéns pelo programa, por favor, pergunte ao doutor Lamáquia se haverá denúncia no CNJ sobre a manifestação fora dos autos do juiz. Estamos estudando todas as medidas judiciais e administrativas que forem possíveis, estamos estudando para serem tomadas. Boa noite, meu nome é Odirley. Gostaria de falar sobre a punição que o Grêmio recebeu no caso Aranha na Copa do Brasil, racismo. E se no Rio de Janeiro vai ter a punição pela torcedora chamar o atleta do Flamengo de Neguinho, o Vinícius Júnior, né? No clássico do final de semana. Tem até uma pressão já para que seja punida. A torcedora foi identificada, né? Eram duas torcedoras, na verdade. Chamaram de duas coisas. Uma era Neguinho e a outra era... Boa noite, Rec. O programa está bom. Muito bem, obrigado. Boa noite, ouvintes do Cadeira Cativa. Gostaria de saber o critério utilizado para julgar. É a mesma coisa aqui. O Marcelo de Vodi está perguntando sobre o 2 pesos e 2 medidas, né? Nesse caso, desse julgamento específico, identificar as pessoas não poderia reduzir essa pena? Elas foram identificadas? Isso influencia nesse tipo de pena, doutor Lamar? Boa pergunta, Maurício. Totalmente. Inclusive, a decisão diz o seguinte, que a punição é de até 90 dias, caso não sejam identificados individualmente. Esse é o teor da decisão. Portanto, se forem identificadas individualmente... As pessoas? Mas então vão se apresentar. Mas aí também gera um problema, né? Porque uma pessoa vai se apresentar por um suposto descumprimento que, na nossa ótica, não existiu esse suposto descumprimento. Porque a lei não se aplica... Porque se aplicaria o princípio da territorialidade, não estaria sujeito Aí a vocês decisão... estariam dando razão para o doutor Marco. Não é uma questão de dar razão para ele ou não, é uma razão da nossa convicção jurídica. A decisão não se aplicava para o exterior. Então não havia nenhuma ilegalidade de se entrar com uma faixa da geral lá. Agora o torcedor Mas observa. aí, Rec, se foi a geral, pegando essa hipótese de que foi a geral que levou os bumbos, esses bumbos Bumbo foram... e a faixa. O bumbo, a faixa e tudo mais. Se não tivesse a faixa. Um bumbo e uma faixa. Mas se não tivesse a faixa. Não, mas o bumbo tem a identificação geral do Grêmio. E foram fatos em jogos distintos. Jogos né? distintos. O bumbo foi em Avejaneda e a faixa foi nos Emirados Árabes. Mas vamos lá, pegando o caso da faixa. Se a pessoa foi filmada com a faixa, porque imagino que o promotor não estava lá, o promotor deve ter visto pela TV. Se a pessoa foi filmada com a faixa, se existe o reconhecimento
biométrico e todo o cadastramento de torcedor, não é difícil de encontrar Porque pessoas. a faixa estava pendurada, Maurício. A faixa estava pendurada no parapeito da arquibancada. Mas não, em momento algum se aparece alguém... Parece uma pendurando série a de faixa. pessoas, né? No entorno da faixa. Né? E com o bumbo a mesma coisa. Se tinha uma pessoa com um bumbo, é só ver. Teve até Tem uma foto série em de conta pessoas Instagram, né? em Mas é volta. que a discussão é outra. Isso Não, o mas- doutor Marques disse bem. Não é isso que o Grêmio quer discutir. O Grêmio quer discutir por que punir no exterior e por que punir com tanta Nós afirmamos que severidade. não há irregularidade nenhuma em estes elementos terem ingressado nesses 2 estádios, porque estavam fora do Brasil e não estavam sujeitos à decisão judicial. Mas a questão, Rec, é que o Ministério Público, para apresentar a denúncia, teve aproximadamente 90 dias para pesquisar esses dados biométricos para ele mesmo identificar as pessoas. Não precisa pedir para o Grêmio. O Ministério Público tem acesso a isso. E sabe que muito Teoricamente, Teoricamente. interrompendo, o Estatuto do Torcedor é muito claro nesse sentido. Hoje as torcidas organizadas frente aos clubes, elas têm que estar, todos têm que estar individualizados, Cadastrados. devidamente identificados, né? O Internacional tomou uma medida o ano passado, no seu regulamento geral de clube, que as torcidas organizadas agora, elas obrigatoriamente têm que ser compostas por sócios do Internacional. Por que isso? Exatamente, que qualquer tipo de distúrbio, né, esse sócio ele é localizado, ele vai ser punido, por quê? Porque isso é o papel do clube, né? Senão o clube acaba sendo sancionado. Por isso que essa questão da identificação, aí eu não conheço o caso em concreto, né, se adiantaria ou não adiantaria a que determinadas pessoas fossem identificadas ou não, se a torcida foi como um ente jurídico, foi punida como um todo. Não entendo assim, mas o fato é que cada vez mais a legislação ela vem sendo apertada nesse sentido, né? E também é papel dos clubes fazer com que a legislação seja cumprida à risca, né? Então é importante que os clubes também tenham um controle bem rígido, né, sobre as torcidas. E no muitos caso- torcedores nem entraram para conseguir, não conseguiram ingresso, não conseguiram comprar em Abu Dhabi. Agora em Montevidéu também. Não, mas se os torcedores... Porque era 100 caro. dólares. 100 dólares. Mas 100 os dólares torcedores, eles não podem, salvo o melhor juízo, eles não podem ir identificados, também já ocorreu no Internacional, eles não podem ir identificados como integrantes daquela torcida. Como torcedor comum, ele vai lá, entra e assiste o jogo, né? Algo que me admira é o seguinte, salvo o melhor juízo, um bumbo não caracteriza uma torcida organizada, é um símbolo, mas não caracteriza. Eu acho que sim, evidente exagero e sou contra esse exagero. Não, e é bonita a posição do Vitor Saidelli, porque parece que tudo, quando um puxa para um lado, o outro tem que puxar para o outro. Não, tem que puxar para o bom senso. E eu até disse hoje na Grenal, com todas as vezes, eu tenho quase certeza que o juiz vai deixar assim, 0-0, já cumpriu 90 dias, acabou, pronto, uma advertência, olha, não gostamos, achamos que foi uma afronta, mas vamos entender o lado que o torcedor eufórico acaba entrando, botando faixa, pronto. Não precisava punir. Porque daí mostra uma austeridade desmesurada, né? E sobre a questão de faixas e bumbos, pegando o Mundial de Clubes, a FIFA teve que ser consultada sobre a liberação ou não disso antes do Mundial, né? A própria regra local dos Emirados Árabes Unidos, da própria polícia local, ela autorizou a entrada desses E até me surpreende, sabe por quê? símbolos. Uma empresa de comunicação aqui, quando o Inter jogou lá em Abu Dhabi, mandou fazer não sei quantos mil radinhos, foram todos parar no lixo. Foi proibida a entrada. Foi proibido entrar. Eu só perguntava na transmissão, cadê os radinhos? Nós vamos tomar um laço a Os concorrência. torcedores não perderam muito. Com certeza até acho que lucraram. Mas eu perguntava na transmissão, cadê os radinhos? E aí o cara que estava fazendo geral disse, estão no lixo. Não podia entrar. Isso, acho que foi uma brilhante ideia da empresa de comunicação, não vou tirar o mérito, só que esqueceram de consultar as autoridades. Só um pequeno detalhe, fizeram toda uma parafernália, foram um mês antes para lá, fizeram estudo técnico. Rodou jornal também, né, lá? Não rodou o jornal também? Alugaram lá uma emissora de rádio para poder conectar e não sei mais o que diabo. Só que radinho não. Aliás, eu Tu tive... quis provocar o Saidelis com essa história de que diabo, para lembrar ele do que diabo daquele jogo. Viu? Viu só? Grana O Maurício está aqui para plantar a cisânia. Eu sei por que ele está aqui, mas eu vou me manter em silêncio. Tu acha?
Aham. Acho que é muito Em, azul. em Maurício. momentos, em certos momentos, sim, ele é torcedor do Zequinha, todo mundo sabe. Ah, Não, sim. do Cruzeiro de É, Porto do Alegre. Cruzeiro, Aqui, não. sabia que Mas era tem alguma azul coisa também no assim. Cruzeiro, né? Tem azul. azul, tem Tem azul azul, nos dois. tem. Nos dois Tem coincidem, azul né? no hino do Colorado também. No céu sempre é azul. Exato. Tem uma parte da música que diz. Agora, o Inter tem que ganhar amanhã, né? Por quê? Para escapar do Grêmio. Não, o Inter tem que jogar bem, fazer seu jogo, né? É um time, o Odair tá Não, apostando. na verdade não é escapar do Grêmio, porque aí o Inter não vai precisar nada no Grenal para ser primeiro, muito provavelmente. Não é questão de escapar do Grêmio. Eu acabei de dizer no início do programa que, por mim, eu quero o Grenal, eu gosto do Grenal. Né? Já estou contente que no domingo... Não, tu não vai me dizer que tu quer Grenal agora já. Não, Mas claro que sim. Nem tu, nem o Lamaque vão me convencer. Eu não Não, engoli não, essa não, conversa. Não precisa ter convencido, Eu fui simpático à causa, porque Grenal é Grenal. Quem me tá. conhece há mais tempo sabe que por mim teria um Grenal de dois meses. Não, mas é que teria aí tira... Grenal é Grenal e Eu vice-versa. acho que tira um pouco o tesão do campeonato. Vamos fazer sei. a projeção. Pegando Pegando problema essa, do noveleto. Se o campeonato perder a graça do noveleto e da RBS. pegando essa O hipótese... campeonato, desculpa, Maurício, o campeonato termina quando? As finais são em Dia 1º e 8 8 de abril. 8 de abril? 1º e 8. 1º e 8 de abril. Tá pertinho já. Não, mas vamos pegar essa hipótese com a qual concorda o Saidelis. Dia 11, Grenal. Dia 14, jogo do Inter pela Copa do Brasil com o Cianorte. Dia 18 seria o primeiro Grenal das quartas de final. E no meio da semana, o segundo Grenal das quartas de final. É no meio da semana? Acredito que no meio da semana. Aí quarta e depende do domingo. arranjo com a Perfeito, TV eu não com sei, a... eu não sei se o Grêmio teria alguma coisa com a Libertadores. Não, a Libertadores não, é só jogo é quatro. só em abril agora. Tá, É no perfeito. meio, no meio dos jogos Perfeito, decisivos. porque agora Só tem o Monagas, dizer o esse. seguinte, que o Internacional vai jogar contra o Cianorte, não sei o que, pô, pelo amor de Deus, né? Tá na Olha. hora da... Não, mas tá É na lá, hora. é lá, hein? Não, é assim que eu sei que é lá, Não tem contra gol o Cianorte, qualificado. etc. Não tem gol qualificado. Mas é hora também do clube ser pujante no seu tamanho, né? Saber que tem que ir lá para Cianorte e fazer... Eu falei que o Inter só, tem que né? ganhar, mas se o Inter perder amanhã, por exemplo, pro Cruzeiro, o Internacional fica com 17, o Brasil tem 17, o Caxias tem 16. Vai depender do que os outros dois fizerem. O Inter pode terminar até em terceiro. Aí o Grêmio teria que ganhar as duas para ficar terceiro contra sexto para dar Grenal. E ganhar as duas seria ganhar o próprio Grenal. É, ganhar Ganhar o o próprio Grenal. É que aí esse acordo a gente não tem. Mas a projeção, que indica que o clássico seria um domingo e um quarta, porque as datas que nós temos para que as finais ocorram nos dias 1º e 8. Teria que acontecer um jogo no dia 18, porque dia 14 tem Copa do Brasil. Teria que acontecer um jogo no dia 18, um jogo no dia 21, um no dia 25 e um no dia 28. Sabe quem é que tem um São pepino essas as maior? datas que tem. Não é a Libertadores da América. Depende quem o Inter pegar na próxima etapa da Copa do Brasil. Quando é que é a Copa do Brasil? Entre um Grenal e outro, decisivo, se for decisão. Se for nas O finais. Grêmio vai jogar contra o Monagas. Dia 4. Dia 4. E eu acho que é o próximo. Dia do aniversário, não é do aniversário do O Inter? jogo do rapaz? Inter deve ser exatamente. 4 ou 5. Sabe por que eu sei o dia do aniversário do Inter? Porque é o dia do aniversário do meu irmão, Ah, é? que é colorado. Sim, eu Cláudio Lamar. Cláudio Lamarca, O teu colega de conselho. presidente da OAB e meu colega de conselho. Né? Assim como o Ricardo Breyer, presidente da OAB estadual, e meu colega de conselho. E a da filha do nosso Milton Machado, que é um grande gremista. Não, Um grande gremista e. Na no OAB, dia do aniversário na do OAB, irmão. na OAB a coloradagem dominou. É, Não tomaram tem, conta. Não tem espaço para eles. 4 de abril, a minha irmã faz aniversário e é gremista. Em muitos casos acontece. Sim, mas isso. o cara vai escolher Sim. o dia que nasce. É. Pudesse mudar. Muitos Às casos vezes até acontece. se pode escolher, né? Mas... Por exemplo, o Mano Changes, parece que a filha nasceu e ele foi no jogo do Inter no mesmo dia. Foi lá, viu a filha e tal. É uma história parecida. Foi no Encontrei outro ele dia. lá Foi no dia do Mundial. no jantar da Expo Direto Cotrijal, no lançamento da feira no domingo. Não, lá acho que foi Libertadores do Inter. Mano Foi Changes Mundial. estava lá. O Mano Changes estava lá. Estava lá na Expo Direto Expo Cotrijal. Direto. Belo Diga, evento lá. Diga, ô, Maurício. Eu vou buscar as datas As base da CBF. as datas da Copa do da Copa Brasil, do Brasil. sim, elas podem colidir com as... E aí com a- pode pegar um Atlético Mineiro, um Fluminense, um São Paulo. Coisa depende do boa. sorteio. Importante. O Internacional tem que isso, ele tem que ter nível desse tipo de jogo. O ano Grenal, passado era um Atlético pote- Mineiro, São Paulo. O ano passado era um pote dos mais bem ranqueados e um outro dos menos ranqueados. E agora não.
Misturas. Nessa fase não tem direcionamento nenhum. É nas fases anteriores que existe esse... Não, estou dizendo agora, na próxima. Não, ainda não. Agora Não tem... Não, o que mistura os 10. Mistura os 10. É isso Os que eu tô 10 dizendo. no mesmo Não pote. há diferenciação. Ano passado também foi assim, os 10 no mesmo É isso pote. que eu tô dizendo. O que diferencia os melhores ranqueados, ou não os melhores ranqueados, mas os que vêm da Libertadores dos demais é nas oitavas de final. Aí sim. Nesta ter próxima cruzamento fase, grande. qualquer um enfrenta qualquer um. Ver o sacrifício que o Inter vai ter que fazer ainda até o fim por não ter sido campeão da Série B. E a Copa do Brasil... Eu até acho que está servindo para organizar o time do Inter. Eu vejo por um outro ângulo. E se ficar fora, azar. Eu acho que o Internacional tem que celebrar isso aí até. Mas estou dizendo que se tivesse ganho, não precisaria jogar com o Remo, com o Cianorte. Futebol não tem C. A gente fazer análise do passado a partir do C já era. Não, o que tem daqui para frente é isso aí. Por E a isso Copa que do Brasil já está despertando e vai continuar despertando muito o interesse dos clubes, porque é um prêmio muito expressivo esse ano, né? Então eu acho que muitos clubes brasileiros vão botar todo o foco na Copa do Brasil. 67 milhões e meio. Boa noite, Rec. O Tite só vai ganhar, olha só como o torcedor é observador. O Tite só vai ganhar o extra se levar o Jeromel para a zaga. Hoje a zaga do Brasil é fraca e o Jeromel é o melhor zagueiro de todos. Jeromel não levou 5 gols do Real Madrid. Tá, mas O Paris Saint-Germain hoje perdeu por 2-1. Quanto foi o jogo? 2-1. 2-1. Eu No agregado, espero que... Perdeu em casa. Eu já disse hoje que era jogo jogado. Olha, levar o Chorão, cara. E hoje, quando eu assisti o primeiro tempo, teve uma hora que o Chorão estava quase escorrendo lágrima de novo, porque estava pedindo para que o time do PSG ajudasse a zaga. Não dá. O Thiago Silva, ele encarna, para mim, aquela um pouco da... E o Tite estava no estádio, né? Um pouco da covardia que o jogador não pode ter dentro de campo. Né? Não serve. Tem que... a gente sabe que todos nós somos humanos, os atletas são humanos, mas ali dentro, assim, tu tem que ter um nível de concentração, tem que ser... E tem que ser zagueiro mais raçudo, galo ainda. né? É Copa do Mundo, imagina o sujeito está jogando em casa, é Copa do Mundo em casa, não sei o que, é um evento. O sujeito tem que entrar muito bem focado e não com um olhozinho baixo, não serve. As datas base da Copa do Brasil para o Inter, caso avance para a quarta fase. Pode jogar, são duas dessas datas terá jogos do Inter. 4, 11 ou 18 de abril. Passando para a quinta fase, e aí é a fase que entra o Grêmio, os jogos são dia 25 de abril, 2, 9, 16 ou 23 de maio. Bom, mas aí já não colide mais o Campeonato Gaúcho. Pode até ter um Grenal na Copa do Brasil. Claro. Pode. Porque o sorteio dirigido... Sim, em maio. Pode. No período de preparação das equipes, das seleções. Mas Grêmio Internacional não ficam no mesmo pote? Os da Libertadores em um pote, quem vem da outra fase em outro. Sim, porque o ano passado já podia ter havido. Mas a Libertadores são 6, né? São 6 a Libertadores. Tem que entrar mais 2. Não, são 8. Foram 8 na Libertadores. São 8 Libertadores. Vasco e Chapecoense também. São 8 da Libertadores que ficam de um lado. Então por isso pode dar Grenal no pote nas oitavas. Mas pode dar Inter e Vasco, Inter e Chapecoense. No pote A da Libertadores. Aí é bom o Grenal já nas oitavas, aí para matar. E aí, sabe tá que o Inter tem uma marca nesse sentido. O Inter nunca perdeu eliminatórias pro Grêmio. Tem que mexer com o Estado. Tem sempre a primeira vez. Tem que a parte tensionar. boa da notícia é essa. A outra é que sempre tem a primeira vez. O Inter foi naqueles mata-matas de seletiva de brasileiro, 2 vezes da Sul-Americana, o Grenal do século. Nesses eliminatórios, o Internacional tem essa vantagem histórica sobre o Grêmio que não vale para nada, né? Porque o próximo é o próximo. Diga. Não, com relação às datas da Copa do Mundo, de fato, pelas datas base da fase, pode acontecer de o jogo ser realizado, uma eventual partida de oitavas de final, realizada no dia 23 de maio, que é um período em que os jogadores já estarão cedidos às seleções. No entanto, como existem datas já em abril para a Copa do Brasil... Por isso que o Saidelis está torcendo pela convocação dos jogadores do Grêmio. Não, mas a tendência é que os jogos, se o Grêmio tem possivelmente convocados para o Mundial, os jogos do Grêmio vão ser nas datas antes. Não vão ser nas datas em que os jogadores estarão cedidos ao Mundial. Vamos imaginar que a CBF vai programar isso. Porque tem datas, são 4 datas previstas para as oitavas de final. 2 delas são no período de preparação das seleções. Mas aí tem que ver e 2 Libertadores. Não são. Tem Libertadores também. Os jogos do Grêmio na Libertadores, vamos lá. Então não tem muita escolha.
O Grêmio joga dia 4 de abril, com o Moragas na Arena. Depois, no dia 17 de abril, enfrenta o Cerro, fora. Dia 1º de maio, Já enfrenta comprei o Cerro aqui. minha passagem lá para o Paraguai. Dia 1º de maio, enfrenta o Cerro aqui. Vamos lá, os próximos. Cerro aqui. Depois enfrenta no dia 15 de maio o Monagas lá. E no dia 23 de maio o Defensor lá. Então, por exemplo, dia Não, 23 de Defensor aqui. Desculpa, 23 de maio, Aqui. que é uma data provável da Copa do Brasil, o Grêmio já não joga nessa data. Tem jogo da Libertadores. Mas pode enfrentar o Defensor sem os jogadores das seleções. Boa noite. Rec, por favor, pergunta como ficou a situação jurídica do menino Manu. Augusto de Alvorada está perguntando. Manu é aquele caso que envolveu o Barcelona, né? O Manu continua lá, continua na Espanha, o Grêmio... Acharam que ele andava escondido lá. Se tem alguma notícia, mas o Grêmio não tomou mais nenhuma medida, até porque carecia de base jurídica, né? Ele não tinha nem idade para que pudesse ter o atingimento da legislação em relação a esse menino. Impressionante como mobiliza esse negócio do Ministério Público. É um negócio de louco. Hoje fervilhava o WhatsApp na Rádio Grenal e agora está cheio aqui também. E é tudo... Mas é um sentimento, é a prova, e eu não estou fazendo referência a eventuais mensagens nas redes sociais aí não. que sejam de forma equivocada, não é isso, mas estou dizendo, o fato das redes sociais fervilharem em relação ao tema é a prova que a opinião pública acha absolutamente injusto o que está acontecendo. Vitor Saidelis, Só por para favor. corroborar com a tese, o Dr. Ricardo Galileu Anelli, delegado aposentado de polícia, meu amigo, mandou aqui um WhatsApp dizendo que, com toda a razão, assim, né, ele até na condição de policial, ex-policial, né, compreendendo essa questão do exagero, né, desse olhar exagerado que nós estamos dando para... Mas porque quando é grave, aí não tem o que fazer. É isso. Aí não adianta querer defender. Agora, quando E não é aí- grave, irrita mais daí, né? E aí, Rec, para nós concluirmos o tema, se for o caso, se quiserem debater mais, para mim não há problema nenhum. Mas a função que o Ministério Público tem, o Ministério Público do Juizado do Torcedor, o promotor de justiça que representa, e eu tenho tido o cuidado de, em todas as manifestações, não generalizar em relação ao Ministério Público. Eu estou falando do promotor do Juizado do Torcedor. Ele tem como função buscar não o conflito, ao contrário, a função dele é diminuir as tensões. Claro que, quando for o caso de apresentar promoção pedindo a punição, evidentemente. Agora, tem que haver o bom senso até para que essa função apaziguadora, essa função de puro bom senso mesmo, possa ser exercida. Saidelis, por falar em Ministério Público, quais são as últimas do Ministério Público? Lá pelas voltas. Eu sou da OAB, eu sou advogado. Sim, não, mas As últimas do Ministério Público. Informações que você participou daquela comissão e tudo mais, que redundou na... Eu participei da primeira comissão que fez o levantamento de alguns documentos, daquilo que tinha sido... Ali posto vocês lá já no clube. concluíam que ia dar nisso? Não, Porque agora o Ministério Público pede cada vez mais juntada de documentos. Ali nós não concluímos nada, né? Até porque era quase uma sindicância, era uma apuração de fatos em cima de documentos que estavam ali, né? Não houve assim um processo administrativo com defesa ampla, né? Oitiva de quem tivesse envolvido ali. Foi só uma sindicância inicial, né? E essa sindicância inicial, ela apontou, né? A opinião foi no sentido de que duas comissões tivessem que investigar com um pouco mais de cuidado, né? Em relação à gestão temerária, né? E que havia sim indícios, né? Havia indícios, né, de algum tipo de ilícito, né? Ilícito tanto penal quanto fiscal, né? E que isso aí, de alguma forma, deveria a autoridade competente investigar. Agora, indícios, né? O que o Ministério Público está fazendo lá, até agora não tenho conhecimento. Sei que existe uma comissão ainda interna dentro do Internacional que está vendo a questão exatamente da gestão temerária, né? Que hoje
a lei do Profut, a 13.155, ela exige que os clubes façam esse tipo de investigação interna em relação aos seus dirigentes. Não é porque algumas pessoas, alguns conselheiros, ou porque a gestão quer fazer algum ato persecutório interno. Não, não é isso. A lei exige, né? E se o clube não o faz, né, os atuais gestores, inclusive, podem ser punidos. O que o Ministério Público está fazendo lá é no campo do Estado, né? E sei exatamente o que está nos jornais, né, que tem aparecido por aí. Como é que você viu aquela situação do Hernando? Porque aquilo ali, olha, não sei se é inédito ou não, mas chamar um jogador para depor no Ministério Público porque o fato que foi especulado tem desdobramentos maiores até do que a gente imagina. Fato especulado, não é provado, né? Talvez o Ministério Público tenha chamado o atleta para prestar algum esclarecimento, né? E a partir do esclarecimento, às vezes, não há nada o que ser investigado, né? Ou seja, é o papel do Ministério Público, é o papel, por exemplo, da Polícia Civil. Eu acho que até não deveria ter sido o Hernando, deveria ter sido o procurador do Hernando. Não, mas aí que tá, o Ministério Público, ele busca as pessoas, né? Ele certamente parece a notícia que ele pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário de algumas pessoas, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Né? Sei de alguns atos que o Ministério Público estaria realizando até para verificar. Agora, que lamentavelmente, né, isso não é bom, isso lamentavelmente, parece que sim, tem indícios importantes ali de acontecimentos que o clube não deveria ter passado. Realmente confirma uma onda que sempre teve no futebol. Mas 90% são pessoas boas. 90% querem ajudar o clube. Mas os 10%... eu só queria alertar, assim, eu queria lembrar, assim, o ano passado ainda, até nesse programa aqui, mas em outros também da mídia, muitos torcedores, muitos comunicadores disseram o seguinte: isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. E eu, já deu? Ele disse assim, não, vai dar sim, vai dar, uma porque é obrigado a dar, por causa da questão da lei, né, da lei do Profut, ele é obrigado. Quer dizer, essa fase de fazer as coisas e empurrar a sujeira para debaixo do tapete, essa já passou, não dá mais, nem no Internacional, nem no Grêmio, nem em qualquer clube, né? E a tendência mundial em relação ao negócio futebol, né, é que a FIFA aperte mais aí o torniquete em relação a esses regramentos, porque eles também, o futebol é um grande negócio e ele necessita ser saudável, né, nas suas relações comerciais. Então, a FIFA também está tendo que depurar seus dirigentes internamente, né? Também não é crível. E a partir dessa apuração do Ministério Público, se encontrar culpados, qual é o próximo desdobramento? O Ministério Público, se achar que tem alguma denúncia a realizar, né, ele vai realizar a denúncia, começa uma ação... Na Justiça Comum. Na Justiça Comum. Mas esse cara é banido já de pronto do conselho do clube? Não, aí é outra coisa. Aí é o conselho de ética. É outra coisa. Aí se um cara condenado, aí é o conselho de ética, aí é uma questão interna do clube. O que o clube vai fazer, eventualmente, condenado se no houver caso, não, ele vai continuar investigado. Aí é uma questão administrativa interna corporis do clube. Né? E existe algum processo andando dentro do clube que possa levar a algum julgamento no... Sim, tá. Essa comissão que é presidida agora pelo Ubaldo Flores, né? Que casualmente também é procurador de justiça, né? Na carreira do Ministério Público. Tem uma comissão. E essa comissão tem prazo para fazer alguma apresentação ao conselho, algo? Eu não sei como é que a comissão ela se autorregrou nesse sentido, mas eu sei que as pessoas, os integrantes dessa comissão estão trabalhando e muito. Qual é o movimento do Ubaldo, só por curiosidade? Olha, ele era do Ação Independente. Há muito tempo atrás. Era do movimento do Aquino, né? Exato. Tinha vários desembargadores. Exato. Acho que ele é independente, né? Uma pessoa muito coerente. Então tem eleição para o Conselho esse ano? Tem eleição para o Conselho. Eleição completa. É para presidente também, né? Para presidente também. Olha aqui, ó, o Corinthians... 2 anos o mandato. Então, para essa gestão ainda. E vocês Talvez. 2 anos o presidencial e 4 para os conselheiros. Mas dá para mudar ainda essa, né? Houve tentativa já de mudança?
Não, nós estamos num processo iniciou agora um processo de alteração estatutária, né? Vamos verificar o que vai acontecer nessa alteração. Existem alguns projetos. Um debate ali dentro do internacional, assim, pelo que a gente notou, a questão da gestão ser ampliada para 3 anos, né? Uma coisa que está dada. Qual é a tua posição, Vitor? Sabe que eu tenho muita dúvida. O Grêmio aprovou, né, o mandato de 3 anos. Depende da mão de quem cai. Eu tenho muita dúvida. Particularmente, eu sou favorável é que assim, ó, eu sou favorável aos 3 anos de gestão, né? Mas eu não sou favorável, no caso aí do Grêmio, com o irmão, que o conselheiro tenha um mandato de 6 anos. Acho muito extensivo, né? Mas acho que no mandato de 3 anos, né, eu defendo o seguinte, que a partir do 2º ano, a qualquer momento, assim, aí é claro, com um quórum qualificadíssimo do Conselho Deliberativo, a gente possa fazer uma espécie de recall. É um mecanismo de freio e contrapeso. Exatamente. Então, o primeiro ano está bem, mas no segundo começou a cair demais. Não sei o que tu vê, que a coisa vai degringolar. Eu acho que aí é uma defesa para o clube, né? No sentido de dizer, olha, não, vamos estancar essa gestão aqui. Mas mecanismo de recall que na política tradicional no Brasil não existe, mas que em outros países existe. Olha aqui, ó, o Corinthians no Mundial de 2012 levou tudo, bandeiras, faixa da Fiel, e o Ministério Público de São Paulo não puniu a torcida. Em julgamento na manhã de hoje, só recordando, foi prolongada a punição da torcida geral por mais 90 dias. O Grêmio vai entrar com um recurso. Grêmio que se aproxima de um acordo com André, porém, pedido pernambucana é na insistência por Bressan. O Grêmio não quer liberar, mas o Lima deve ser cedido. O Grêmio terá 2 desfalques no ataque contra o São Paulo amanhã, já é o suspenso, e o Luan, com problema muscular, ambos estão fora. Cícero e Hernani Brocador devem ser os substitutos. Arthur foi relacionado para a partida e fica no banco de reservas em princípio. No Inter, visando o clássico, Odair Hellmann vai escalar a equipe reserva para encarar o Cruzeiro amanhã. Os ingressos para o Clássico Grenal amanhã já começa a reserva, aquela prévia, né? Mas só para sócio. Provável time do Inter para o jogo contra o Cruzeiro. Amanhã 7h30, Lomba, Vinck, Thales, Moledo, Juan, Fabinho, Gabriel Dias, Nico, Camilo, Juan Alano e Roger. Com 15 gols marcados, o Internacional tem o melhor ataque do Campeonato Gaúcho. A equipe também tem a defesa menos vazada, ao lado do Veranópolis, com apenas 4 gols sofridos. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, 8h08, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínio como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. E a propósito, né, quem passou no vestibular, aí está o caminho, Central de Imóveis. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Toda a família do Omar Selaime jantando lá nesse momento. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre, a melhor pizzaria de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, com amplo estacionamento, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa no melhor custo-benefício,
6262. Dentro de campo, melhorou o Internacional, Vitor Saidelis? Está melhorando, né? Se vê algum tipo de movimentação tática ali importante, os jogadores entendendo, os atletas entendendo o que o Odair quer. Se viu, por exemplo, uma movimentação nesse jogo contra o Cianorte ali, alguma dificuldade no primeiro tempo, né? Quando ele modificou o time, né? Abrindo um pouco mais os ponteiros, né? Abrindo mais para as pontas. Os jogadores estão entendendo, acho que está bom. Tem muita coisa a corrigir, eu acho que o Internacional tem carências, né? Para mim, continua tendo carências no sistema defensivo, na zaga, lateral direita. O Iago, por enquanto, é um achado, mas também sempre assim colocando um filtro, né? É jogo de gauchão. Esses outros da Copa do Brasil que o Internacional jogou também são times assim com uma qualidade bem inferior, né? Não dá para... O gauchão, ele não é parâmetro. O ano passado, por exemplo, nesse período, o Brenner, né, que depois foi para o Botafogo, né, já tinha empilhado um monte de gol. Eu, por exemplo, já fiquei preocupado quando o atual reserva da Damião, o Roger, perde gols assim com muita facilidade. Então tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade. Acho que é um time em construção, tem muita coisa a ser realizada. Cautela, como diria o Celso Roth. Cautela. Lamentavelmente, isso. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Exatamente. Diga, Maurício. Não, Rec, muitas mensagens na nossa live do Facebook. Registrar aqui o Vinícius Garcia em Cachoeirinha, dizendo que... facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Exatamente. O Milton e o Fernandinho já vão botar na tela. Está dizendo que está assistindo com a família em Cachoeirinha, que está muito bom o programa. Tem algumas perguntas sobre o André, se é uma boa contratação dele, como é que está o andamento? Doutor Leonardo Lamacchia responde depois do intervalo comercial. Leonardo Lamacchia. André. Acho bom jogador, é goleador, né? E o Grêmio, acho que é um reforço importante. A questão é o preço, né? Acho que, não sei se é o efeito venda do Arthur, que já inflacionou o mercado para o Grêmio, mas acho que está um pouco acima do que, eu acho a média de mercado. 10 milhões mais 2, 3 jogadores emprestados. Os jogadores emprestados até é bom para o Grêmio, né? Alivia a folha e vão pegar a experiência, mas... Depende do quanto que tu vai ter que pagar do percentual do salário. Não, mas se são meninos, não. É. Acho que aí o clube de lá paga tudo. Depende muito dos jogadores. E, por exemplo, no caso do Bressan, que o Renato tá com essa posição de segurá-lo. Por quê? Porque nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente, Libertadores, Copa do Brasil, então precisa ter grupo. E tem alguns jogadores ali que são efetivamente os primeiros substitutos. No caso, o Bressan é um deles, né? E deu conta do recado na Libertadores. Decidiu o título, o Kahneman estava suspenso, né? Você falou em carências do Internacional, Vitor Saidelis? Acho que eterna carência da lateral direita, que a gente não consegue contratar um lateral ali, carência. A própria lateral esquerda, o Wendel, ele não vinha, também não é um lateral que supra todas as necessidades de fazer o sistema defensivo, ir à frente, cruzar, fazer esse jogo pela esquerda ali. Né? Por isso que eu falei, veio o Iago e conseguiu consertar. Né? Acho que também a zaga, para mim, com toda essa quantidade de zagueiros, aí está faltando ainda mais um zagueiro para compor ali. Que eu acho que os melhores ali é o Vitor Cuesta, né? E o Klaus. O Klaus foi um achado, né? E não levo muita fé nos outros que estão circulando por ali, né? Que é o Moledo. O Moledo fez 2 pênaltis nos últimos jogos, né? Não assinalados, mas fez. Então está muito desembocado, está muito fora de forma. Né? Danilo Silva também, um outro que... Eu particularmente eu tenho bastante críticas a esse sistema aí. Acho que às vezes tem problemas e isso o Odair tem que se dar conta que ele também não pode morrer com algumas convicções, com algumas ideias, assim, de tentar inventar, jogar Dourado e um outro jogador com a mesma característica para tentar fechar mais, né?
ver também... Isso não funciona mais na prática. Então, Antigamente até abria um para cada lado e tal. Bota 2 volantes ali e fecha. Bota um zagueiro que saiba sair jogando. Fecha o caminho, mas daí né? tem que ser o Mauro Galvão para sair jogando, né? Se tiver um Mauro Galvão, pode botar 2 marcadores na frente dele. Né? Exato. Se Então, tiver até o Fabiano Heller. mas tem uma vantagem, assim, ó, eu vejo agora em junho, esse período da Copa, né, que vai ter uma intertemporada, né? Então, até esse primeiro semestre, eu acho que a torcida colorada ela tem que ter muita paciência, tem que ter muita tranquilidade, né? Porque o foco mesmo é classificar para a Copa do Brasil a partir das oitavas, né? Porque o resto, Brasileirão e Copa do Brasil, se resolve tudo no segundo semestre. As oitavas da Copa do Brasil são ainda antes da Sim, Copa, eu mas sei. as quartas de final Exato, em diante... mas é isso que eu estou dizendo o seguinte, que depois da intertemporada, depois da Copa do Mundo, é que aí sim esquenta. O Brasileirão, muitos Aí é jogos, a Copa parte do Brasil. decisiva. Né? Uma informação importante que foi divulgada há pouco pela Arena do Grêmio, a Transurb não terá horários especiais na partida de amanhã. Jogo Grêmio e São Paulo de Rio Grande, acho um erro. por conta de atividades de manutenção que estão programadas para a data. Por isso, o Eu acho horário um do erro. trem será o normal. A Transurb não vai Aí atender não a tem demanda como do jogo. transferir manutenção para outro. Ah, bom, aí tem que perguntar para o mas- responsável pela Agora Transurb. vamos combinar, esse horário das 21h45 é muito ruim, né? Pra gente que trabalha no outro dia de manhã cedo, para as pessoas Aí que tem que atender E a Tem saída da transporte Arena é público. complicada, né? É muito ruim esse horário. E é o jogo da televisão? Exato. O horário que é ruim. Mas daí não né? passa para Porto Alegre? Passa, Acho que não. passa. Acho que não. Outras vezes não passou. Jogo do Gauchão passa. Passa em Porto Alegre. Do Gauchão passa. É. Porque qual é o outro jogo que vai passar? Tem, o do Inter é 7h30, É por 7h30. exemplo, que o Inter é visitante. Então não precisa, Só se né? passar um jogo nacional. Não precisa vai nem passar abrir a o Arena. jogo do Gauchão. Vai passar... Não, abre que eu vou. Pode abrir que eu vou. Passar em TV aberta. Aliás, falar fazer o convite publicamente aqui para o Leonardo e comigo na torcida mista no domingo, se ele quiser. Tá? Já é o parceiro aqui. Muito obrigado. Bonito isso. Bom, já teremos 3.600 gremistas nesse clássico. Quer dizer, se tem 40 mil espectadores, mais 10%, tirando as crianças e quem não paga e tal, 10% é da torcida do Grêmio. 10% é da torcida do Grêmio, dos pagantes. Né? Tá 10%. retomando, né? Já tivemos estádios meio a meio. O Olímpico, É. o Beira-Rio, meio a meio. Se já estamos chegando em 10%, daqui a pouco avança para 15%, já dá 5 mil pessoas, 5.500 pessoas. Já voltamos. Oito e 22, diga, Maurício. Não, nós comentamos fora do ar o preço dos ingressos, mas é interessante reforçar para os telespectadores: R$40 para a torcida do Grêmio, R$40 para a torcida do Inter na área inferior livre, isso para o torcedor geral, não é para o sócio. R$40 na inferior livre, na superior livre também, na cadeira central para a torcida do Inter é 80. Alguns sócios do Inter têm desconto de 50% e outros, o sócio aquele Academia Quer do dizer que Povo, tem, paga R$10. tem sócio do Inter que vai pagar R$20. R$20. Tem sócio que vai pagar 10, que é aquele plano especial, paga R$10. Tem sócio que vai pagar 20 e o torcedor em geral pagará de 40 a 80 reais. Quer por dizer, clássico. perfeita leitura do Internacional. É o Inter que estabelece o preço. É, né? é Como uma o Grêmio vai noite. estabelecer na Arena. Se E tiver na Grenal torcida Arena. mista, por óbvio, R$80, porque 40 do ingresso de cada um dos torcedores. Mas perfeito, vai lotar a casa. Tá? Tá justo. Só que agora não sei se não passa ao vivo para Porto Alegre também. Pois é. De repente tem isso também a ver com o ingresso barato. Se passar, porque- também não vejo problema. Eu acho que vai passar. Vai passar o quê? O que é mais atraente que Grenal no domingo às 5 da tarde? Mas a ideia, pelo menos em tese, a ideia da TV é deixar esse jogo para o pay-per-view para vender pacote. Mas às 5 da tarde? Já Porque o fez já em queriam outros botar às 11 da manhã para ser o pay-per-view. Exatamente por isso que, via de regra, nos últimos anos, o Grenal não passa em TV aberta. Passa só na fechada. Pois é. Mas tem favorito para esse Grenal? O Grêmio é favorito, Saidelis? Não, acho que nem o Grêmio, nem o Inter são favoritos. Eu acho que um Grenal é complicado para os dois, né? E favorito não tem. Quer ver? Nós tivemos aquele Grenal em 2006, que o Pedro Júnior fez aquele gol de nuca, que o Internacional
tinha recém vencido o Libertadores, estava muito melhor. Antes de vencer a Libertadores. Antes, mas estava com o time absolutamente ajustado. Tava E o Grêmio encaminhado pra ganhou. Então não tem, concordo plenamente, não tem favorito. Só corroborando o que diz o Maurício, é uma briga interna da televisão. O pay-per-view não deixa a TV aberta passar. Não O deixa. problema deles que querem monopolizar tudo. Mas Eles agora que, tá difícil. Eles que quebrem. Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. Já tem TV adoidada aí, né? E tem coisa sendo vendida e coisa sendo comprada, tá complicada a coisa. Valeu, obrigado, Saidelis. Obrigado, Lamac. Obrigado, Rec. Um abraço para a torcida do Grêmio e todo mundo amanhã na Arena. Valeu, Maurício. Amanhã tem mais, à 1h da tarde.